Leva-nos para perto de Ti, para que possamos provar a Tua graça, nós que somos alvos da Tua misericórdia. O meu coração é um alvo da Tua misericórdia, e pela Tua palavra, cura, salva, liberta, ilumina, dá-nos o dom do entendimento, da sabedoria, para que neste encontro com Jesus na Eucaristia, quando nós possamos crescer cada vez mais na fé, na esperança e no amor por Cristo nosso Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, preparando para a nossa adoração, eu gostaria de refletir com você Efésios 2, do 4 ao 10. Quem puder, abra a sua Bíblia. A leitura já começa com uma afirmação que enche o nosso coração de alegria. Por isso nós estamos aqui. Precisamos entender a palavra de Deus. Já começa assim: Deus que é rico em misericórdia. Então Deus, meus irmãos, Ele não tem por nós sentimentos ruins. Parece que na cabeça de certas pessoas, Deus fica lá do alto olhando para a sua vida e torcendo para dar errado. Aí quando acontece alguma coisa errada na sua vida, Deus... Não, gente. Deus é amor. Deus é misericórdia. Deus é rico em misericórdia. Talvez você pergunte, mas o que é misericórdia? Vem de duas palavrinhas em latim: miseris cordis. Cordis é coração, miseris é miséria, aquilo que na nossa vida é pobreza, são os nossos pecados. Então o que Deus faz por cada um de nós? Ele pega as nossas misérias e coloca no coração dele, para que nós tenhamos arrependimento. O que o diabo faz? Ele pega as nossas misérias e joga na nossa cara, para que nós tenhamos remorso. Remorso não é de Deus e arrependimento não é do diabo. O remorso é do diabo, o arrependimento é coisa de Deus. Deus pega o que você tem que não presta, Ele coloca no coração, miseris cordis, a sua miséria no coração dele. O diabo pega aquilo que é a sua miséria e joga na sua cara, para que você fique com remorso. Não, mas veja o que eu fiz, não, o que eu fiz, com quem que eu fiz, o dia que eu fiz. A pessoa fica sofrendo. Isso não é de Deus. Deus, Ele quer lembrar do seu passado para que você se arrependa. E uma vez que você se arrepende, é dali para frente. Mas a leitura continua. Deus, que é rico em misericórdia, pela grande caridade com que nos amou. O amor de Deus é um amor incondicional. O que significa isso? Ele não tem condições. Nós, claro, convivemos com o amor humano. E o amor humano é cheio de condições. Exemplo: se você fizer tal coisa, eu não te amo mais. Se você não me ajudar tal dia, eu não te amo mais. Se você não viver assim, 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 é cheio de condições. O amor de Deus é incondicional. Deus não precisa de um motivo para amar você. Você já é o motivo. Então o amor de Deus por você é incondicional. Você tem apenas que recebê-lo. Você tem apenas que abrir o seu coração. Eu já fui, você também já foi, né? A clube, resort, praia.
tempo de calor, é bom, né? As férias, você tira uma semaninha lá para descansar. Isso sou eu não gosto muito de sol. Sombra me chama, sol eu não gosto. Mas tem gente que adora sol. Aí eu fico vendo na praia, em clube, umas pessoas tostando, porque ela chega ali cozinhando, né? Aí você vê uma pessoa, ela está lá deitada. Está igual um caranguejo na praia, né? Aí eu fico olhando aquilo. Passa um tempo, ela vira. Queima de um lado, queima do outro. Minha pergunta é: quando você deseja ficar moreninho, você tem que falar assim: o sol, contigo, me queima aqui para eu ficar moreninho. Já viu alguém fazer isso na praia? Eu nunca vi, nunca vi. Por que não precisa? A única coisa que você precisa para que o sol te bronzeie é se expor a ele. Você se expor ao sol, ele já está fazendo a obra. A única coisa que Jesus precisa para que ele possa colocar no seu coração a sua misericórdia é que você se exponha a ele. É por isso que o nosso ostensório, traga para mim o ostensório. É por isso que o nosso ostensório, só mostrar porque as pessoas veem e não sabem. Olha o formato dele. Você que está em casa, esse ostensório aqui do santuário, olha aqui, ó. Não lembra um sol? É por isso que o ostensório da igreja lembra um sol. Muito obrigado. Porque assim como você chega para o sol e ele faz, quando você se expõe a Jesus, o sol da nossa vida, ele faz. É por isso que nós celebramos o Natal no dia 25 de dezembro. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas nós comemoramos o mistério da sua encarnação nesta data. Por quê? Porque na época das festas pagãs, era neste dia que eles comemoravam a festa do sol invicto. E quem é o nosso sol? Jesus. Então a igreja colocou neste dia a celebração do mistério da encarnação. Jesus é o sol da nossa vida, cheio de misericórdia, cheio de amor e de beleza. É por isso que eu digo que no Natal ninguém celebra aniversário de Jesus. Alguém me disse um dia: padre, eu estava estudando, Jesus não nasceu dia 25. Eu falei: mas quem falou que a igreja celebra dia 25 aniversário de Jesus? Ai, padre, celebra o quê? Celebra o mistério da encarnação. E o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos toda a sua glória, todo o seu esplendor. Nós celebramos o mistério. É por isso que está escrito aqui: você não precisa ficar esmolando graça. Não, se exponha. Se exponha a Jesus. E quando você não tiver na sua boca a palavra, diga apenas o seguinte: Senhor, eu estou aqui. Só pelo fato de nós expormos o Senhor no ostensório e você estar ali olhando para Ele, Ele está fazendo. A seu sol, Ele está fazendo. E existe o mormaço da fé. Eu fui com a minha mãe uma vez para Fortaleza. A gente tinha um dia de descanso, mas a gente não é de ferro, né? Eu tive uma missa sexta-noite, eu encontro domingo todo, uma palestra segunda à tarde. A gente voltava na terça. Então o sábado ficou vago. Aí o Geraldo, muito amigo nosso lá de Fortaleza, disse: olha, vamos passar o sábado de manhã na praia. Falou: opa, aí sim. Aí nós fomos. Ficamos debaixo dos coqueiros, só na sombra. A minha mãe tem uma dificuldade no joelhinho dela, né? Ela não consegue ir até a praia. Eu fico trazendo uns baldinhos de vez em quando de água salgada, jogando pelo menos na perna dela, né? Mas a minha mãe me disse: não, eu vou ficar aqui porque eu não quero queimar. Falei: tá bom. Não quer queimar. Chegou no hotel 2 horas da tarde, meu filho, a hora que ela tirou a blusa dela, toda queimada. Ela falou: mas como que isso aconteceu? Mormaço. Não é assim? O mormaço queima mais do que o sol. O que é na nossa fé o mormaço? Isso é o Padre Cristo que está falando. Eu penso
que quando você reza ao Santíssimo e você está na adoração, você está no sol. Quem é que dá no mormaço? É quem está na sombra. Abraão está com a cara no sol. Sara está na sombra da tenda. Mas por causa da fé de Abraão, Sara recebeu a graça. Quem é que está no mormaço quando nós fazemos adoração? A nossa família, os nossos amigos, as pessoas pelas quais nós oramos por elas. Elas não estão no sol da adoração, mas a nossa oração é este mormaço de amor. E através deste mormaço, da nossa oração de intercessão, onde quer que a pessoa está, ela também é bronzeada, ela também é abençoada. Foi assim com Sara e haverá de ser assim com cada um de nós. Então nos abrimos a esta misericórdia. Deus que é rico em misericórdia, pela grande caridade com que nos amou incondicionalmente, se expõe a Ele e Ele fará. A nós que estávamos mortos por causa do nosso pecado. Padre, o que foi, minha filha? O senhor está usando repelente? Estou usando o repelente. Use, porque a dengue está matando, viu? Falei, eu estou sabendo. Padre, oi, pode comprar álcool em gel, viu? Porque o Covid está solto, ninguém está falando não. Mas tem gente com Covid à vontade. O senhor que viaja de avião já pode comprar máscara, luvas. A gente não sabe. Covid mata. O ser humano tem medo de morrer, né? Só que nos Efésios não está falando de Covid, nem de dengue. Ele está falando de outra coisa que mata. E que as pessoas não estão preocupadas. Eu não tenho dengue, eu não tenho Covid, me dê, papai. Não, meu filho. Olha o que está na leitura da palavra. A nós que estávamos mortos por causa do pecado. Pior que o Covid, pior que a dengue é o pecado. Porque se o Covid e a dengue afetam o corpo, o pecado adoece a alma e se perde o espírito. A carta está falando, a pessoa que peca, ela está morrendo. Só que talvez ela não esteja morrendo no exterior, mas no interior. E a estes que estavam morrendo pelos pecados, restituiu-nos a vida em Cristo. É pela graça que fostes salvos. Jesus fala no Evangelho que assim como Moisés levantou a serpente de bronze, ele seria levantado. Quem era picado pela serpente, olhava para a serpente de bronze, recebia vida e salvação. Hoje você foi picado pela serpente do pecado, olhe para Jesus no alto da cruz, olhe para Jesus no Santíssimo Sacramento, e você receberá dele vida e salvação. Jesus não veio para nos condenar, Ele veio para nos salvar. O nosso Deus não é do ódio, é o Deus do amor. É o Deus que não impõe, é o Deus que se propõe. Eu vi na televisão um dia, tem coisas muito engraçadas, né? E eu gosto de dar uma boa risada. Aí, estava um repórter entrevistando um homem. Ele estava brigando por causa de herança com os irmãos dele ali. Foi na época de carta, né? Não tinha, a pessoa recebia muita carta. Aí briga para lá, briga para cá. Ele falou, quer saber? Essas cartas só estão me incomodando, eu vou rasgar tudo. Aí chegava uma casa dos irmãos, ele rasgava. Ficaram um tempo sem notícia dele. O tempo se passou. Aí que aconteceu o caso. Ele, depois que passou a raiva, morou em uns 2 anos, 3 anos, ele morava em outra cidade, ele foi visitar os irmãos. Aí o irmão com carro novo, casa reformada, pessoal bem de, falou assim, mas que fartura que é essa? Falou, não, é a herança do pai, a justiça, enfim, dividiu. E a minha parte? A sua parte?
Nós mandamos ela numa carta em cheque nominal para você há um ano atrás, você não recebeu não. Já era. Ou seja, aquela carta era uma proposta. Ele recebeu a carta, ele poderia abri-la, ele poderia rasgá-la. Ele rasgou e perdeu um grande valor. A Bíblia é a carta de amor de Deus por nós. Você pode pegar aquela carta e ler, você pode pegar aquela carta e rasgar. Você vai perder a riqueza que está ali. E não é apenas um cheque nominal, é a tua salvação. Nós vemos na televisão, hoje é bonitinho, né? O pessoal gosta na arte, porque o Brasil agora tem a arte, uma arte anticristã, né? A cultura do Brasil. Aí você vê pessoas rasgando Bíblia, mulheres nuas colocando a Bíblia no seio, colocando a Bíblia no órgão genital, pessoas fazendo xixi na Bíblia, rasgando a Bíblia no palco, o pessoal, todo mundo. Quer dizer, gente, claro, a gente fica triste, porque é a palavra de Deus. Mas esse bando aí é tudo ignorante. Eles não sabem o que é a palavra de Deus. Se soubessem, não rasgariam. Como se soubesse o valor daquele cheque, o homem não rasgaria. Então Deus morreu também por esse povo todo. Aquele que urina na Bíblia, que queima a Bíblia, que cospe na Bíblia, que rabisca a Bíblia. Só que a Bíblia, ela traz uma promessa. Aquele homem tinha a opção de pegar aquele cheque e de descontá-lo. Ele rasgou, ele perdeu. Aquele que crê em mim será salvo. Aquele que não crer em mim, ele já está condenado, porque não acreditou no Filho unigênito. E a condenação é essa: a luz veio para os seus, mas os seus não quiseram a luz, preferiram as trevas, porque as suas obras eram más. E aquele que tem obras más odeia a luz e odeia os que são da luz. Ou você nunca viu no jornal pessoas colocando fogo na igreja, quebrando vitrais de igreja, quebrando imagens de Nossa Senhora em praça pública? E eles gostam daquilo. Por quê? Porque quem está nas trevas odeia a luz. Quem está nas trevas odeia a luz. Mas o Senhor nos restitui vida nova. E esta vida nova, ela vem de Cristo. Um dia eu perguntei para alguém: de onde que vem vida nova? A pessoa falou assim: Botox. Nossa, padre, quando eu faço Botox, eu me sinto uma vida nova. Eu falei: não, minha filha, falando vida nova interior. Não inventaram Botox para as rugas da alma. Não inventaram Botox para o envelhecimento do coração. Não inventaram Botox para cobrir as marcas do pecado. Se você se rejuvenesce pelo Botox, eu tenho um Botox espiritual, que é o sangue de Cristo, que não se injeta na ruga, mas se injeta na veia. E o sangue de Cristo, ele me restitui a vida. Aí nós ficamos rejuvenescidos em Cristo, independentemente da idade, da aparência. Porque se o homem vê a aparência, Deus haverá de ver o coração. Pela graça é que fostes salvos. Deus ofereceu, por meio de Jesus Cristo, a possibilidade de você ter uma vida nova. Eu estou falando aqui com pessoas, eu não estou te humilhando aqui, eu estou fazendo que você acorda, porque hoje pode ser o seu dia. Esta pregação pode ser a sua salvação. Você que está vivendo uma vida de pecado, volte ao Senhor. Não fique escutando cabeça de colega, pessoas que nem religião têm. O Senhor, Ele vai te dar uma vida nova. Ele pode te dar uma vida nova. Seu casamento não está bom, está enjoado, é briga, perdeu o interesse, Jesus pode injetar vida nova nesse relacionamento. Busquem se conectar mais, busquem o diálogo, busquem o verdadeiro amor,
busca colocar o seu matrimônio aos pés da Santa Cruz. Você talvez esteja preso ao vício da droga, do álcool, talvez drogas até lícitas no Brasil. O Senhor quer te dar vida nova. A sua vida nova não vem de um cigarro de maconha, não vem de um pino de cocaína, não vem de um copo de álcool. A nossa vida nova, a nossa alegria vem do Senhor. Talvez você esteja viciado na pornografia, na masturbação, na prostituição, num amor pornótico, que é um amor doente, e você já notou que isso está atrapalhando a sua vida? Você está procurando ser feliz, mas no lugar errado, do jeito errado. Procure o Senhor, receba dEle esta vida nova. Você que é casada, casado, talvez ninguém saiba, mas Deus sabe. Você está arrastando asa para outra pessoa, você talvez já até dormiu com esta pessoa, e talvez você ainda não chegou às vias de fato, mas vai chegar. Então rompa com isso. Peça a Deus para renovar o seu amor matrimonial, o seu amor aos seus filhos, às suas filhas. Não se deixe enganar pelas coisas do mal, saia das trevas e venha para a luz. Talvez o seu pecado é o apego ao dinheiro, aos bens materiais. Você que se sente tão vazio por dentro, então você tem que encher por fora, né? A roupa mais cara, o relógio mais caro, o celular mais caro, o carro mais caro, a casa mais cara. Isso tudo é uma fuga. Você está enganando a quem? Você olha no espelho, você é uma pessoa perfeita, bonita de corpo, de rosto, usando tudo do bom e do melhor, mas você sabe que aqui dentro, que pobreza, que vazio, que tristeza. Só Jesus pode te dar esta vida nova que você procura nessas coisas. E a leitura está dizendo, é pela graça que fostes salvos. Deus oferece por Cristo uma vida nova a cada um de nós. E com Ele nos ressuscitou e nos fez sentar nos céus com Cristo Jesus. Você presta atenção nisso aqui? Porque quando eu li isso aqui pulou no meu rosto, pulou na minha cara. Porque deveria ser no futuro. Com Ele nós ressuscitaremos e estaremos sentados. Não, aqui é passado. Com Ele nos ressuscitou e nos fez sentar com Cristo no céu. Como que isso aconteceu? No dia do seu batismo. O momento que você é batizado, o Senhor já ressuscitou você. Você morreu para o pecado original e você ressuscitou para uma vida nova. E uma pessoa batizada nesta vida, ela já é convidada a sentar nos céus com Cristo, trazendo o céu para perto de nós, pela nossa fé, pela nossa adoração, pelas nossas orações. Esta ação passada, ela haverá de afetar o nosso presente. Então eu não estarei com o Senhor no céu, eu já estou com o nosso Senhor. Uma vez alguém me perguntou numa palestra: ô padre, o senhor fala muito de Deus, se eu fosse te dar agora, eu tinha que escolher entre Jesus e 3 milhões, o que o senhor escolheria? Eu não pensei duas vezes. 3 milhões. Todo mundo, o padre materialista. Não, meu filho, é porque a gente escolhe o que está faltando, e Jesus eu já tenho, então eu quero os 3 milhões. A pessoa aplaudiu até de pé. Eu saí bem, hein, pessoal? Saída. Por quê? Eu quero o que eu não tenho. Jesus nós já temos, o Senhor nós já temos, Ele nos fez e com Ele já ressuscitamos, com Ele já estamos, e com Ele nós vamos perseguir. É o já e ainda não. Já estamos, mas ainda não totalmente. Já estamos, mas ainda não de maneira inteira. E por que Ele fez isso? Para mostrar aos séculos futuros a abundante riqueza da sua graça e sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Gente, eu não sei você, mas nós devemos ser sempre gratos às pessoas que nos ajudam, que fizeram alguma coisa. Alguém fez alguma coisa por você, seja grato a esta pessoa. Deus nos salvou oferecendo Jesus numa cruz
seja grato, seja um adorador. De fato, é pela graça que fostes salvos por meio da fé. A graça da salvação e a fé da aceitação. A salvação não vem de vós, ela vem de Deus. Ela vem de Deus. A salvação é gratuita e nós devemos recebê-la e assumi-la. Não se deve às obras para que ninguém se glorie. Na verdade, nós somos obra sua. Nós não devemos apenas fazer obra, mas devemos assumir: eu sou uma obra das mãos de Deus, em vista das nossas boas obras, que Deus antemão preparou como caminho que devemos seguir. Então, 3 coisas, meus irmãos, são necessárias para a nossa salvação: a graça de Deus, o batismo, que nos dá a fé, e as boas obras. São essas 3 realidades unidas que nos garantem a pátria celestial. Receber a salvação como graça de Deus, acolher esta salvação porque é de graça, aceitá-la pela fé, na vivência do batismo, e por causa da fé praticar boas obras. Amém? Uma leitura tão pequenina com tanto ensinamento. Vamos para a adoração ao Santíssimo. O Senhor agora se expõe a nós. A gente não precisa pedir muita coisa, é só você também se expor a Ele, e Ele haverá de nos queimar com o fogo do seu amor. E se você deseja que as pessoas sejam também atingidas, a sua família, os seus amigos, reze por estas pessoas. Reze não apenas por você, mas reze também pelos outros, porque o mormaço também queima, e este é a nossa oração de intercessão. Cantemos. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus, derrama sobre nós a tua misericórdia. O meu coração, Jesus, precisa ser alvo da tua misericórdia. Derrama a tua misericórdia nas nossas famílias, no coração daqueles mais distantes,
Tu conheces, Senhor, as pessoas da minha convivência, seja da minha família, da minha roda de amigos, pessoas que não têm fé, pessoas que não rezam, pessoas que não creem, e tantas são debochadas, são críticas com tudo aquilo que se refere à fé. E eu oro por todas e por cada uma, para que a tua misericórdia atinja também esses corações, para que essas pessoas se convertam e voltem à tua presença. Para que possam assumir os frutos do seu batismo e as exigências de estarmos inseridos em Cristo e na sua igreja. Senhor, o pecado mata, o pecado ele atrai a morte para a minha vida. É por isso que eu vos peço, Senhor, uma porção dobrada do Teu Espírito Santo, para que continuemos nesta nossa caminhada de santidade rumo ao céu, e possamos ter força de dizer não ao pecado. Quanto a tentação bater à nossa porta, que nós possamos dizer não a toda essa proposta. Deus nos salvou quando estávamos mortos nos nossos pecados. Troquemos nesta manhã, meus irmãos, o nosso pecado pela santidade de Deus. O nosso cansaço pelo descanso de Deus. A nossa doença pela saúde de Deus. As nossas trevas pela luz de Deus. Você não tem que fazer nada para ser salvo. Jesus já fez tudo por você, morrendo no alto da cruz. O que nós precisamos fazer, e a única coisa que precisamos fazer, é aceitar esta salvação, aceitar o que Jesus fez por nós. Nós estamos na presença de Jesus, o grande sol da nossa fé. E nós não precisamos pedir nada, só de estarmos expostos a Ele. Ele vai realizando em nós esta obra, Ele vai começando em nós esta obra. Deixa o Senhor fazer uma obra nova na sua vida. Permita que Jesus entre no seu coração, ilumine. Eu vou tirar aqui um bichinho que está no ostensório. Pronto. Tome posse, meus irmãos, dessa reflexão que fizemos há pouco.
O Senhor nos amou a ponto de entregar-nos o teu Filho único. Nós não podemos fazer absolutamente nada para sermos salvos, mas nós podemos assumir esta salvação. Sim, Senhor, Tu és o único Senhor da minha vida, Tu és o meu Salvador. Que uma gota do Teu sangue redentor recaia sobre a minha vida. Percorra, Jesus, as minhas veias. Transforma a nossa maneira de pensar, de sentir, de falar e de agir. Conceda-nos esta graça, Senhor. E a Tua luz, ela vai iluminando a nossa casa interior, a nossa morada interior. E à medida que a Tua luz, ela vai iluminando por dentro, que as trevas se afastem. Ilumina, Senhor, o coração de tantas pessoas que sofrem com as trevas da depressão, com a escuridão da ansiedade, do medo, preocupação, síndrome do pânico. Insônia. Toca, Senhor, problemas que nós trazemos no corpo, na alma, no espírito. Visita neste momento, Jesus, as mulheres que estão grávidas. Coloque as Tuas mãos chagadas e abençoe essa gestação. De maneira especial, as pessoas que estão com problemas nesta fase. Mulheres que perderam o chão, porque no ultrassom do seu neném, o médico detectou uma pequena alteração. Coloque isso na presença de Jesus. E você, mulher que deseja engravidar, apresente ao Senhor a sua vida, o seu útero, a sua vontade, e diga para Ele: o Senhor sabe o que eu quero, mas faça a Tua vontade. Tu sabes o que eu quero, mas o que o Senhor quer, isso é o mais importante. Visita, Senhor, os doentes, as pessoas acamadas, pessoas idosas, necessitadas de cuidado, de carinho, também da Tua presença. Queremos tomar posse desta palavra, Senhor. Queremos tomar posse desta palavra. Eu
Eu vou ler Efésios 2-4, adaptando ao nosso coração. E você que está aqui no santuário, você que está em casa, reze no seu coração igual eu vou rezar agora. Esta é a nossa oração maior para esta adoração. Vai rezando no seu coração comigo. Deus, que é rico em misericórdia, pela grande caridade com que me amou, que amou a minha família, a nós, que estávamos mortos por causa dos nossos pecados, mas Ele restituiu-nos a vida em Cristo. Jesus restitua a vida na minha vida, a vida na minha família, a vida no meu trabalho. Eu quero, Senhor, ter uma vida, mas vida plena, porque pela graça que eu fui salvo, graça. Com Jesus, o Pai nos ressuscitou e nos fez sentar-nos nos altos céus com Jesus Cristo, para mostrar aos séculos futuros e para me mostrar a abundância, a riqueza da sua graça e da sua bondade para comigo. Deus tem sido bom para comigo. Deus é bom para mim. Deus é bom para mim. De fato, é pela graça que eu fui salvo por meio da minha fé. A salvação, ela não vem de mim, ela é dom de Deus. E eu assumo este dom, eu recebo este dom, eu abraço este dom. A minha salvação não se deve às obras, para que ninguém possa se gloriar. Na verdade, eu sou obra de Deus. Deus fez uma grande obra, eu sou esta grande obra de Deus. Eu fui criado em Cristo Jesus, para que eu também produza boas obras, porque Deus me preparou para isso. Este é o caminho que eu devo seguir, esta estrada que eu devo caminhar. Por isso, eu louvo, bendigo e exalto. Louvores e glórias a Ti, Jesus. Louvores e glórias a Ti. Dignai-vos, Senhor, abençoar a cada pessoa que participa conosco desta adoração, cada família, cada casa. As pessoas estão conosco pela TV Evangelizar, pelos canais no YouTube, rádios irmãs, aplicativos. Abençoe os objetos que colocamos agora para esta bênção: peças de roupa, remédios, exames, alianças, chaves, carteiras de trabalho, carteiras de motorista, todo material religioso, imagem, terço, escapulário, livros, cruzes. E abençoe, Senhor, esta água, para que, usada com sabedoria, recorde o nosso batismo e nos livre de todo o mal. Tudo isso vos pedimos para a honra e glória do Teu nome. Amém. Eu tomei a minha água benta, você pode tomar um pouquinho da sua. Que esta bênção do Santíssimo Sacramento encha o nosso coração com esta misericórdia, para que continuemos a nossa caminhada quaresmal, vivendo com Deus, em Deus e por Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
nosso canto, peçamos ao Senhor que a palavra que nós vamos ouvir, a adoração que nós iremos participar juntos, nos ajude a responder ao Senhor sim, como Samuel, como André, como João, como Pedro, como tantos outros. O Cristo que chamou é o Cristo que chama. Se eles responderam, nós somos chamados também a responder. Nós estamos na Tua presença, Senhor, e pedimos o Teu Santo Espírito, para que possamos verdadeiramente mergulharmos na Tua palavra e tirarmos dela sentido para a nossa vida. Afasta de nós toda descrença, todo cansaço, toda preguiça espiritual, toda dúvida que atrapalha a nossa resposta ao Teu convite. Toca-nos profundamente, Senhor, para que através de nós o Senhor tenha liberdade de agir e de chegar a tantos corações. Nós Te louvamos, Te exaltamos e Te bendizemos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você já abriu a sua Bíblia? Se não, anote pelo menos o texto. Samuel, capítulo 3. Pode ler o capítulo todo. Lindo. Nós vamos destacar aqui alguns versículos. Antes de entrarmos no texto, e essa pregação nos prepara para a adoração, é preciso entender de onde saiu esse Samuel, essa criança que está dormindo lá no templo. Samuel é filho de uma promessa de Deus. Ele é filho de Ana, que era esposa de Eucana, e ela não podia ter neném, e era a tristeza dela, o sonho dela era ser mãe. E naquela época, o marido que tivesse uma mulher que não pudesse ter neném, ele podia ter outra, para que esta perpetuasse o seu nome. Então ele tinha a Fenena, uma mulher terrível, pirracenta, e que incomodava muito a vida de Ana. Ana não comia, Ana não queria se alimentar, Ana não queria saber de nada, porque estava triste, estava infeliz. Mas ela tomou uma decisão, meus irmãos. Essa decisão nós devemos tomar também durante a nossa vida. Chega um momento na vida da gente que você tem que dizer assim: chega, basta. Eu não nasci para ter uma vida miserável dessa. Eu quero assumir o que Deus tem para mim. Ana tomou essa decisão. Ela levanta, ela lava o seu rosto, penteia o seu cabelo, troca a sua roupa e ela vai para o templo. Ela vai se encontrar com Deus. E ali ela faz uma oração profunda. E ela vai dizer para Deus: hoje a minha vida muda. E se o Senhor me der um neném, eu vou consagrá-lo para te servir.
Se o Senhor me conceder o neném, eu vou entregá-lo. Este é o pequeno Samuel. Quando ele já estava uma criança um pouco maiorzinha, a sua mãe o leva para o templo, o entrega para Eli, e ele começa a servir ali nas coisas de Deus. Ele começa a ajudar. Todo ano, quando ela ia, ela levava para ele uma túnica nova, uma roupinha, né, para ele ajudar nas coisas de Deus. E é este Samuel que Deus vai chamar. Agora eu queria, meus irmãos, que durante toda esta nossa fala, que é breve, que você se colocasse no lugar de Samuel. No lugar, o meu irmão chama Samuel, né? Samuel significa aquele que ouve a Deus. E Eli significa literalmente meu Deus. Então, nós hoje estamos aqui no lugar de Samuel. O texto nos dá algumas pistas interessantes antes do chamado de Deus. O versículo 3b vai dizer: Samuel estava dormindo. O que significa isso? Momento de silêncio, tranquilidade, calma, sobretudo entrega. Você já carregou uma pessoa dormindo, uma criança? Você já teve que tirar de uma cama e colocar na outra uma pessoa dormindo? Você já mexeu com a pessoa dormindo? Todos os músculos da pessoa se relaxam. Então a pessoa dormindo, ela está entregue. Uma pessoa dormindo, você faz com ela o que você quer. Não é isso? Não é verdade? Por que Samuel estava dormindo? Porque Deus poderia fazer com ele o que ele queria. Ele já estava entregue ao Senhor. Mas ele não dormia para Deus. Ele não estava acordado para o pecado. O que a Bíblia chama também a morte de dormir. Dormição. Acorda você que está cochilando. Acorda você que está dormindo. Volta para Deus. Porque o texto vai dizer que Samuel dormia. Mas onde? No templo do Senhor. Ou seja, ele já estava na presença de Deus. Ele estava dentro do templo. Nós chamamos o templo de igreja, né? Mas é o templo, lugar do culto, lugar de Deus. Ali Samuel dormia tranquilamente. E nesse templo estava a arca de Deus. Estava a presença de Deus. Estava o poder de Deus. Então Samuel já estava servindo a Deus. Agora aqui eu quero abrir um parênteses, que eu tenho certeza que muitas pessoas que trabalham na igreja, nas nossas paróquias espalhadas Brasil afora, estão conosco agora. Há um problema que nós precisamos resolver. E o pepino maior ficou na mão dos padres. Aí os senhores, com muito jeito, com muito tato, vão ter que resolver isso aí. Qual é o problema? Eu estou falando de quê? O que esse Padre Cristo está falando? O Samuel, ele já ajudava no templo, ele já trabalhava para Deus, ele já era um consagrado de Deus. Mas o versículo 7 vai dizer que esta confusão dele não conseguir ouvir o Senhor é porque ele não conhecia o Senhor. O que nós precisamos prestar muita atenção nas nossas paróquias, nas nossas igrejas, nas nossas comunidades. Levar as pessoas que trabalham a conhecer Jesus. Porque é muito difícil você ter na igreja pessoas que trabalham na igreja, mas que não conhecem Jesus. Aí faz da igreja um inferno. Aí entra quem aparece mais. Aí é um falando mal do outro, é fofoca, é competição, é calúnia. Ah, eu quero fazer parte da panelinha, da paneloca, do caldeirão. Ah, eu sou melhor do que você, eu sei mais do que você. Você é um pobre coitado, eu é que sou o bambambam. Por que acontece isso nas nossas igrejas? Por que o pessoal briga tanto?
porque estão servindo o Senhor, mas eles ainda não conhecem o Senhor. Quando a gente conhece a Deus, a gente trabalha para Ele de maneira diferente. Quando a gente conhece a Deus, a gente se comporta dentro da igreja de maneira diferente. Conversava com alguns aqui do santuário, de vez em quando sai o comentário assim: padre, os de casa são os mais difíceis. Por que que se ouve comentários assim? Porque estão trabalhando, estão ajudando, estão aqui, mas não conhecem o Senhor. Então Samuel, ele precisava de um degrau com mais excelência. Ele já trabalhava para Deus, mas Deus queria que ele trabalhasse mais. O que Samuel precisou fazer? Conhecer o Senhor. Samuel estava dormindo, né? Samuel. O que Eli está querendo nessa hora, meu Deus? Já vai, Samuel. Pois não, Eli. O que foi, menino? O senhor me chamou? Não, você está sonhando. Volta a dormir. Volta Samuel, com a túnica dele, para a caminha dele. Deitou, arrumou o travesseirinho. Quando ele pegou no sono, Samuel. Vai Samuel de novo. Sim, ele. Ei, meu filho, eu não te chamei não, volta a dormir. Volta Samuel, pequenininho, servindo a Deus. Samuel. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque a sua palavra não tinha se manifestado. Eli disse: volta a deitar-te, e se alguém te chamar, não vem aqui não, você vai responder assim: fala, Senhor, o teu servo te escuta. Mais ou menos como Maria, né? Faça em mim a tua vontade, eu te escuto, eu quero fazer a tua vontade, quero te ouvir. Samuel deitou de novo. Samuel. Agora aqui tem uma coisa interessante, né, gente? Deus não se cansa de chamar. Ou não é assim? Não estou falando mal, não. Mas a minha mãe, eu estou lá em casa, ela fica assim: Christian. 2 vezes só. Ô Christian, você não me ouve? Peraí, mãe, eu estou tomando água. De vez em quando acontece isso. 2 vezes a gente já perde a paciência. Fulano, ô fulano. Deus não. Samuel. Um dia Samuel vai escutar. Samuel sou eu e você. Deus não cansa. Ele vai falando, fulano, ele vai chamando. Por que Deus não se cansa? Porque um dia nós vamos ouvir a sua voz. E Ele realizará em nós o que precisa ser realizado. E como é bom ter alguém que nos ajude, meus irmãos. Eli tem um papel especial na vida de Samuel. Samuel não sabia o que fazer sozinho. Eli falou: não, eu vou te ensinar. Esse é o problema hoje. Eu fico com muita pena dos pais, papai e mamãe, no processo educativo dos filhos. O filho mal saiu da penugem, pré-adolescente, tudo que o pai e a mãe falam: vem cá, meu filho, Deus te fala. Eu já sei. São os mestres do universo, sabem tudo. Samuel se deixa ensinar. Não é você não, Eli? Não. Mas quando você ouvir, diga. Se é os meninos de hoje, eu estava lá no Eli de novo. O que foi, Eli? Eu não te falei, meu filho. Não, mas eu vim aqui mesmo, eu sou livre. Meu corpo, minhas regras. Eu sou não, meu filho. Não é assim que funciona. Faz o que eu te ensinei, eu estou te ensinando, aprenda. Samuel é dócil, fala, teu servo te escuta. Samuel podia não conhecer a Deus, mas Deus já conhecia Samuel. Na missa que eu perguntei, o pessoal até riu, né? O que Deus falou para Samuel? Todo mundo: eu não sei o que Deus falou para Samuel. Eu falei assim: não é dar conta de nenhum de vocês. Ele falou para Samuel, não é?
Ou seja, o que Deus falou para Samuel é para Samuel. O que Deus fala para o padre Christian é para o padre Christian. O que Deus fala para você é para você. Ninguém precisa saber. A sua experiência com Deus, a sua vida de oração, o seu crescimento espiritual, lá quando você está rezando, você sente coisas, você chora, você sente a presença de Deus. Aquilo ali, claro, você pode compartilhar com os mais próximos, mas aquilo que Deus anda falando para você, não é nem bom você contar para os outros, eles vão falar assim, você precisa ser internado. Agora tem uma coisa interessante, tem gente aqui na igreja pensando, e você em casa está pensando, olha padre, mas Deus fala com a gente? Deus falou com Samuel, meu filho, Deus não é mudo, Ele fala com a gente, mas Ele fala, eu nunca escutei Deus, é porque Samuel escutou Deus no ouvido, a gente escuta Deus no coração, Deus fala é aqui, ó. E uma frase que eu escutei no tempo de seminário, que eu nunca mais esqueci, eu louvo muito a Deus, eu tive excelentes professores de Bíblia, foi eles que despertaram em mim esse amor que eu tenho à Escritura, e eu gosto da Bíblia, e leio, e compro coleções, eu fico lendo, meu tempo até pouco, por tanta coisa que eu quero ler. Mas uma frase que eu escutei nas aulas de Bíblia, me ajudou a ser o padre que eu sou hoje. Claro, eu não sabia, mas Deus já sabia que eu seria um pregador. Falo, por exemplo, na maritaca, né? Mas naquela época, se eu não gostasse de Bíblia, eu ia ficar pregando o que para vocês? Eu ia falando o quê? O que eu acho? Eu ia ficar falando de arara, mico-leão dourado, futebol, política. Não, tem que falar de Bíblia. A pessoa que vai na igreja, ela quer ouvir a palavra de Deus. Então eu comecei a me aprofundar na Bíblia. Mas o que foi que virou a minha chave? Quando eu descobri que a Bíblia não era um livro, que a Bíblia é realmente palavra de Deus. O professor disse assim, olha que bonito. A Bíblia fechada é um livro igual a um outro qualquer, é papel. Mas a Bíblia aberta é a boca de Deus que nos fala. Quando é que Deus fala ao meu coração? Quando eu abro a Bíblia, eu leio assim. Samuel estava dormindo. Não. O Christian estava dormindo no templo do Senhor. Então o Senhor chamou, Christian. Samuel respondeu, estou aqui. Será que eu respondo sempre, estou aqui, Senhor? Eu conversando com Deus, Deus conversando comigo, pela palavra. Então quando eu leio a palavra, quando eu leio o que Jesus disse, Deus está conversando comigo. E eu respondo com a minha oração. A oração não é o que começa. A oração é resposta. O que começa? A palavra. As pessoas não rezam direito, né? Começa a fazer uns cursos de oração aí, para ajudar o povo. Vamos com o que temos agora, né? O que o pessoal faz? Padre, eu rezo antes de dormir. Como você reza? Pai nosso. Ave Maria. Glória ao Pai. Deus está assim, ó. Eu ia falar, dormiu. Amanhã eu falo. E Deus está, Samuel. A gente não ouve. Não é que não se possa rezar isso. Devemos rezar isso. Mas uma verdadeira oração, ela parte da palavra. Suponhamos que o texto que nós vamos rezar hoje, na hora de dormir, esse texto de Samuel. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, ilumina o meu coração, para que eu possa, através da Tua palavra, compreender o que o Senhor tem para mim, para que, conhecendo a Sua palavra, eu possa anunciá-la, e mais do que isso, que eu possa vivê-la. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Naqueles dias, Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a Arca da Aliança. Então o Senhor chamou Samuel, ele respondeu, estou aqui. Senhor, hoje eu sou Samuel, eu estou prestes a dormir, mas fala, Senhor, ao meu coração. Eu te conheço e quero te conhecer cada vez mais. Dá-me a graça, Senhor, de responder como Samuel respondeu,
eu estou aqui. Nem sempre, Senhor, eu estou aqui para o Senhor, para a Tua palavra, para mim. Quer dizer, a sua oração, ela se desenrola depois da palavra de Deus. Deus é o primeiro a falar. A nossa oração é resposta ao que Deus falou. Como que muita gente reza? A pessoa fala no início, fala no meio, fala no fim. Que hora que Deus fala? Deus não fala, Deus só ouve. Essa oração não sacia. A oração na palavra. Samuel não conhecia o Senhor porque a palavra não tinha sido manifesta. Depois que Samuel se entrega a Deus, Deus fará uma obra nova naquela criança. A Bíblia diz que quem encontra com Deus, acontece 3 coisas. Aí você que está aqui na igreja, você que está em casa. Ô padre, eu já me encontrei com Deus, eu conheço a palavra de Deus. Vamos responder agora. Tem 3 sinais, 3 sinais de que você conhece a Deus, de que você conhece a palavra, de que Deus está fazendo algo na sua vida. Primeiro sinal, Samuel crescia. Se você não está crescendo na sua espiritualidade, se você não está crescendo na sua fé, se você não está crescendo na sua adoração, se você não está crescendo no seu amor a Deus e a sua igreja, tem alguma coisa errada. Fé é igual andar de bicicleta. Se você não está em movimento, você vai cair. Não tem como ficar parado, não. A sua fé, meu filho, ou ela aumenta ou ela diminui. Ai, padre, é verdade. Não tem como ficar parado. Fica parado na bicicleta, você vai cair. Fé é a mesma coisa, tem que ter em movimento. Tanto que os discípulos olharam para Jesus e falaram assim: onde moras? Jesus falou assim: vim de ver, coloque em movimento. 10 leprosos, cura-me. Vai mostrar ao sacerdote. Enquanto eles caminhavam, ficaram curados. Tem que caminhar, meu filho. Tem que se pôr em movimento. Tem que crescer. Principalmente na fé, na esperança e no amor. Primeiro sinal, a pessoa cresce. Cresce. Segundo, você sente a presença de Deus. Eu não estou sozinho, Deus está comigo. Deus me envolve no seu abraço. Deus me acompanha, Deus me orienta. Deus é a primeira pessoa que eu falo quando acordo, é o último que eu falo quando eu me deito. Deus está comigo. Segundo sinal, Samuel crescia e o Senhor estava com ele. Terceiro sinal, ele não deixava cair nenhuma de suas palavras. Precisamos ter muito amor com a palavra de Deus e guardá-la no coração, para que possamos, como rezamos antes de ouvir o Evangelho, que esta palavra que eu vou escutar, que eu guarde, que eu proclame e que eu viva. Guardar para não esquecer, proclamar para testemunhar, viver para alcançar a salvação. Toda palavra é assim. Então, se avalie agora. Você está crescendo nas coisas de Deus? Você sente a presença de Deus com você? Você tem tido amor à palavra de Deus? São os 3 sinais de que você está realizando a vocação para a qual Deus te chama. Fico muito feliz quando eu encontro nas minhas viagens ou nos lugares que eu visito, tantos jovens e adolescentes querendo seguir o Senhor. O propedêutico é o primeiro ano de seminário. É o início da caminhada, lá bem no início. Quando a gente vê o seminarista do propedêutico, eu lembro de mim, magrinho, 20 e poucos anos, todo mundo lá, sonhando em ser padre, sonhando, bonito isso. São o Samuel que vai ouvindo a Deus de pequenininho, né? Você vê criança pequenininha, o que você quer ser quando crescer? Quer ser padre. Aí fica brincando de missa, fica rezando, Deus vai chamando. Claro, Deus chama as crianças, Deus chama os jovens, Deus chama os adultos, Deus chama os idosos. Certamente tem muitos idosos que se convertem quando já estão na terceira idade. Viveram uma vida longe de Deus, não conheciam nada, não rezavam nada, mas quando ele vê lá o auge da sua vida, assim, ele já chegando perto, ele sabe que já está descendo a colina, né? Pela idade que já está, aí ele começa a procurar um sentido para a vida. Aí ele fala assim: olha, o sentido para a vida é viver a vocação que Deus me chama.
Aí bem velhinha a pessoa fala, Senhor, teu servo te escuta. Sempre há tempo, são os vinhateiros da última hora, né? Então, meus irmãos, vamos levar tudo isso para a nossa adoração. O Senhor chamou a Samuel, porque Deus conhecia Samuel, e o Senhor nos chama, porque Ele também nos conhece. Nós, cabe o sim, e o caminho, ele vai se revelando ao caminhar. Ninguém sabe o final da história, nós sabemos o início. Com o caminho, se coloque em movimento, você vai crescer, Deus estará contigo e a sua palavra irá se materializar na sua vida. Receba agora, aí na sua casa, os que estão aqui, a presença de Jesus eucarístico. É o Senhor quem nos visita para confirmar nos corações de cada um de nós esta palavra agora anunciada. Cantemos. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Senhor Jesus, nos colocamos na Tua presença para vos louvar, exaltar e bendizer.
Obrigado, Senhor. Obrigado por não se cansar de nos chamar. Quantas e quantas vezes nós nos olhamos e não vemos grandes valores, grandes virtudes, para que pudéssemos ser escolhidos. Mas o Senhor nos convida e nos chama não por aquilo que Ele vê, mas por aquilo que Ele sabe. Ele sabe a verdade de cada um de nós. Jesus nos conhece. Jesus conhece a nossa vida, os nossos sonhos, nossos projetos, nossos desafios, tristezas. Nada disso é oculto ao Senhor. E mesmo assim, Ele continua a nos chamar. No primeiro momento, Samuel ficou confuso. Mas depois que ele entendeu que era um chamado, ele assumiu a missão com alegria. Quantas vezes, meus irmãos, nós nos sentimos incapazes de Deus? Quantas vezes já passou no nosso coração, mas tem gente melhor do que eu para ajudar, tem gente melhor do que eu para evangelizar, tem gente melhor do que eu para estar aonde eu estou. Mas não se esqueça, quando a palavra de Deus é dirigida a Samuel, Deus chama Samuel. Deus é livre nas suas escolhas. Ele convida quem Ele quer, a hora que Ele quer, para aquilo que Ele quer. E as coisas vão acontecendo. Não tenha medo de servir a Deus. Não tenha medo de fazer o que fez João o Batista, apontar Jesus para as pessoas. Eis o Cordeiro de Deus. E uma vez que você permanece com Ele, que você faça como André, que foi ao encontro do seu irmão Simão e o levou a Jesus.
o segredo. Este é o segredo. Venha me dar, Jesus, venha me dar esse sentido. Venha me dar essa força. Alegria de viver. Quantas pessoas perderam a alegria de viver? Pessoas que tentam tirar a própria vida e tantas conseguem. Pessoas que não sorriem mais, que não rezam mais, que não acreditam mais. O Senhor continua chamando. O Senhor não se cansa de chamar. Qual é a sua resposta? Você que está conosco aí na sua casa, nesta adoração, você que está aqui no santuário, ouvindo isso, que Deus te chama como chamou Samuel. Qual é a sua resposta? Tenha certeza, quando alguém responde ao Senhor, ele descobre a alegria de viver. Alegria de ser quem é, de fazer o que faz, de testemunhar o Senhor. Senhor, tira do nosso coração toda vergonha, todo respeito humano, tudo aquilo, Senhor, que ainda me impede de falar de Ti. Estão agora conosco, vontade e alegria de viver. E sabemos que vida e vida plena nós só encontramos em Jesus. Ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Dai-nos, Senhor, e devolva-nos esta vontade de viver. Quantas vezes isso vai sendo retirado do nosso coração, porque nós estamos concentrados nos nossos problemas, nas nossas tristezas, nos nossos momentos de derrota. Então o Senhor nos convida a essa experiência de reconstrução, de restauração, para que você não desista, mas redescubra
a vontade de viver e mais, alegria de estar vivo. Que busquemos o que Samuel encontrou: crescer na fé, crescer na espiritualidade, crescer na esperança, crescer no amor, crescer no conhecimento da Bíblia, saber que Deus está conosco. Samuel sabia que Deus estava com ele, por isso ele era ousado, ele acreditava, ele ia. E ter zelo pela palavra de Deus, assim como Deus sustentava a palavra de Samuel, Ele haverá também de sustentar a nossa. Te louvamos por tudo, Senhor, te bendizemos e te exaltamos. Deus eterno e todo-poderoso, em nome de Jesus, dignai-vos abençoar todos os objetos que nós colocamos para este momento de bênção. Peças de roupa, remédios, exames, carteiras de trabalho, chaves, alianças, fotos. As pessoas estão na foto, onde que estejam, sejam abençoadas. Material religioso, escapulários, terços, imagens. Abençoe, Senhor, esta água, para que recorde nosso batismo e aspergida e usada com sabedoria, afaste o mal das nossas casas. Tudo isso, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Se você quiser tomar um pouquinho da sua água. Você de casa pode colocar esta água depois no seu filtro, na sua geladeira, aspergir a sua família, tomar com esta água também os seus medicamentos, quem faz algum tipo de tratamento. Meus irmãos, a bênção que nós recebemos agora é uma bênção que questiona, mas que envia. O Senhor continua perguntando a cada um de nós: a quem procurais? O que procurais? Ele continua nos convidando: vinde, vede, vinde, vede. E a nossa resposta é, como Samuel: fala, Senhor, teu servo te escuta. Que Deus abençoe a cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.